Nutrição e saúde. Oferecimento Pães Verdi. Conheça o exclusivo Pão Nutrição. Sem glúten, lactose, gordura e açúcar. Mais sabor e qualidade pra você. Mix. Nutrição e saúde. Com a Nutri Camila Spinelli. Bom dia, Camila Spinelli. Ela tá sem retorno, tadinha. Enquanto ela procura o retorno dela, que sumiu, eu vou dar um toque aqui. O Evandro do Garcia tá acompanhando o Jornal da Mix e tá mandando aqui uma foto da Martin Luther bem congestionada. E não só a Martin Luther, né? Aliás, Evandro, obrigado pelo registro aí para orientar o pessoal. É uma boa sempre mostrar aí que a Martin Luther tá bem congestionada. E a Camila dizia, né, que a cidade tá o caos, né, Camila? Para chegar aqui não foi fácil, né? A Camila vem lá da Itopava Central. Conta um pouquinho pra gente aí, Camila. Itopava Central tá muito caos, assim, não tem mais solução. Não sei o que fazer, comprar um helicóptero. Por que não, né? Porque Tá fácil. a Gustavo Zimmermann, né, que era uma alternativa, ela não é Deixou uma de alternativa há muito tempo. Deixou A de Pedro ser. Zimmermann continua sendo aquele caos e as filas só aumentam. A Via né? Expressa, prolongamento da Via Expressa não sai do, né? Não sai do Não lugar. sai do lugar há 10 anos. Pela Itopavazinha ali também, como é que é o nome da rua? Congestionado, Frederico Jensen, Jacob Frederico Neich, Jensen, exatamente. toda congestionada, Jacob Neich já começa também a ficar. Então, assim, não tem mais muito o que fazer. Tem que sair realmente. Olha, gente, quando eu começo a dar aula às 7h30 da manhã na FURB, eu saí de casa às 6h30. Meu Deus do céu, Porque uma hora eu demoro pra chegar. uma hora pra Nesse chegar. horário, né? Que não é o Aham. mais movimentado ainda. Exatamente. Eu fui sair esses dias 7 horas, porque eu começava a dar aula 8h20, falei, você às 7? Gente, quase não cheguei. Mas também foi o dia em que foi o dia do acidente, que eu escutei aqui na rádio, Pancho comentando do acidente, que deu perto da Na Cegalas. BR-470. Aí ali realmente já é um caos, aquele dia ficou mais caos ainda. Imagino. Mas hoje, quem mora na região norte, não sei se há de concordar comigo, ter que mas ter não paciência. tem mais muita solução, não vai ter que ter paciência. Ou fazer em home office, ou usar o transporte coletivo, talvez seja uma solução. Não há ainda corredores exclusivos nessas duas vias, né? Mas talvez seja uma maneira de ir mais rapidamente, quem sabe fazer um teste até. Por enquanto, a única solução é sair com tempo suficiente pra não Acordar chegar mais cedo. atrasado, Pra se né? atrasar com calma. Se atrasar Eu com sempre calma, falo é isso. Eu tô saindo de casa muito cedo pra se atrasar com calma, pra não ter É isso aí. a culpa de ter se atrasado, na verdade. Vamos falar de coisa boa então. Aliás, não... Agora vamos pro quadro Nutrição e Saúde? Exatamente. Não tão boa na realidade, né? Aliás, é bom a gente falar porque Não, até informação. pra esclarecer. Exatamente, para esclarecer as pessoas sobre esse tipo de problema, né? O Felipe aí sugeriu na semana passada que a gente falasse sobre APLV, a alergia à proteína do leite de vaca. E a Camila Spinelli está aqui para falar justamente sobre isso. Eu vejo, Camila, muita gente falando sobre isso em relação a bebês, Isso. né? Só acontece com bebês a alergia à proteína de vaca? Ela pode se estender à fase adulta, mas a gente início. descobre, né, o APLV em bebês, tá? Então, E o que é exatamente? O que provoca isso? vamos lá, exatamente. A gente tem... E por que acontece em bebês, né? Pela imaturidade do sistema digestório e por imaturidade do sistema imunológico ainda. Sistema né? digestório é o sistema da digestão. Isso. Digestão, absorção, né? Então, não tem ainda as enzimas adequadas no estômago, ainda não tem... Ainda está em formação. Exato, né? Pancreáticas também, absorção. Então, tá tudo ainda em formação. E essa formação, ela se estende por muito tempo, né? Até as maiores partes aí de absorção e digestão da criança até os 5 anos de idade. Por isso que muitas vezes é comum a gente ver que a criança até os 5 anos ali, ela já, começa a não apresentar mais alergias. Por quê? Porque já tem uma maturidade agora adequada do sistema, né, digestivo, digestório, a gente chama de digestório hoje, né? Do bebê. Mas isso se descobre muito cedo por conta disso. Então, às vezes, a imaturidade é tão grande que mesmo com o leite materno, essa criança, ela, gera, né? Gera essa reação imunológica, porque as alergias são reações imunológicas, né? Que mexem no sistema imune e faz, então, sinais e sintomas. E aí, os pais precisam ficar ligados, porque acaba que pode atrasar o desenvolvimento da criança, tudo mais. E realmente, no APLV, na alergia à proteína do leite de vaca, o tratamento é a exclusão do que agride. Alergia, assim, né? Se eu tenho alergia, tem que tirar o agente agressor. Ponto. É isso, né? Na sua maior parte. É claro que muitas alergias a gente toma remédio, toma antialérgico, né? Mas pro bebê, não. Não né? existe. Não. Então, né? Neste caso da APLV, não. Então, é realmente excluir da alimentação.
né? Excluir da alimentação da mãe que está amamentando também. Também. Exatamente. Também. Leite e derivados, né? Então, assim, para explicar um pouquinho, até, Felipe, a gente agradece, né? Pancho agradeceu, eu agradeço também, até porque é uma área que eu tenho trabalhado muito hoje, a nutrição infantil. Sou mãe de uma criança que foi a PLV, né? Então, sei bem o que é Esse drama. esse drama, exatamente, esse desafio, porque é desafiador, né? Porque falta informação, né? Claro que quando a gente está lá com o pediatra explica, né? Muitos pediatras, ok? Mas precisa ter esse olhar para diagnóstico, porque não tem nenhum exame específico, né? Tem o exame clínico, ou seja, olhar sinal e sintoma e por exclusão, né? A criança não fala, Pois é. né? A criança chora mais, fica mais irritada, mas também isso é normal de recém-nascido porque acabou de sair da barriga. Não necessariamente ela tem a PLV por estar irritada, né? Exatamente. Então, é uma série de fatores, né, que o médico pediatra vai avaliar para chegar num diagnóstico clínico, então, do APLV. Pega Tá? a criança, bota ela pertinho da vaca, se ela começar a chorar, ela tem a PLV. Tira ela do Leva ela pra fazenda e coloca ela ali do lado da vaca pra Talvez, ver o que acontece. talvez qualquer criança chore ao lado da vaca, É mas verdade, tá bom. tem isso também. Né? Cami, a gente ouve também muito sobre a intolerância à lactose. Qual que é a diferença e a gravidade e até os sintomas em relação à intolerância e à alergia? A alergia é muito mais grave? Qual que é essa comparação? Com certeza, uma ótima pergunta, Gi. Alergia e intolerância são coisas completamente diferentes, isso tem que ficar muito claro. As pessoas confundem, né? A intolerância à lactose do leite. Mas a lactose é o açúcar do leite, tá? Depois os dois estão aqui de fofoquinha, depois eu quero saber o que os dois estão fofocando aqui. Mas vamos lá, alergia é diferente de intolerância por quê? Né? A alergia sempre vai ser o componente proteico daquele alimento. Então é a proteína que gera uma reação imunológica. Então na alergia eu sempre vou ter reação imune. E na intolerância não. A intolerância ela está muito mais relacionada com comi, não digeri ou não absorvi ou metabolicamente não deu certo. E aí vai o meu corpo eliminar. Então na intolerância a gente vai ter, por exemplo, intolerância à lactose, né? A gente vai ter distensão da barriga, a barriga vai ficar para frente, vai ficar inchada, com gases, vai doer a barriga, né? Vai ter diarreia ou intercalar com constipação, que é o intestino preso, não ir no banheiro, né? Então pode ter esses intervalos, mas é assim, é aquilo quando a gente come, sabe quando a gente come alguma coisa e fala assim, não bateu legal, já dá diarreia? Isso é muito comum da gente ver na intolerância à lactose. Por quê? Porque não tem a enzima digestiva do açúcar do leite, que é a lactose. Já a alergia é a proteína. Então quando vem aquela proteína intacta para o organismo, o corpo reconhece aquilo como um agressor. Né? Então não tem nada a ver com enzima digestiva, tudo mais. E aí o que acontece? Às vezes sim, bate lá no intestino uma proteína grande do leite, por exemplo, né? E aí chega lá nas células para absorver, aquilo gera uma lesãozinha na mucosa e vai gerando aquela reação imune. Não entra aquela proteína intacta, aquela proteína grande. Então é muito mais grave. Muito mais grave. E aí as alergias, elas podem ser mediadas ou não, né, por algumas imunoglobulinas do nosso corpo, que são essas nossos soldadinhos de defesa, vamos colocar assim. Então, na PLV, a gente tem elas mediadas ou não por IgE. Então, a gente vai ter IgA, IgG, IgM, IgE, tá? Alguns tipos de imunoglobulinas que são relacionadas com alergias tardias, com reações tardias ou reações imediatas. E quando a gente vai fazer, até por exemplo, nós adultos, vamos fazer um exame de sangue, o médico às vezes pede para ver alergias, né? Ou os exames na pele, que faz para ver alergia, vê-se essas mediações. Então, com a criança, o que a gente acaba observando e vendo é que essa alergia, ela pode ser mediada por esse agente que é o IgE, ou não. Quando ela é mediada por IgE, ela é muito mais grave. E aí, o que significa que ela é mais grave? A criança começa a ter muito mais sintoma de pele, manchinhas avermelhadas na pele, né? E respiratórias. As ites da vida, principalmente rinite, asma, aquela criança que está sempre com muito muco, né? Uma característica da alergia é gerar muito muco. E daí ela gera muito muco, não só no trato digestório, mas também no trato respiratório. E tem uma relação muito grande com isso, viu, Pancho G? Assim, leite e derivados têm uma relação muito grande com produção de muco. E a gente sempre fala que quem tem muita rinite e asma, é importante que dê uma olhada pro leite e derivados.
porque eles aumentam esses agentes inflamatórios. Então é real isso? É real. Eu já ouvi falar que a sinusite, uma das causas pode ser o leite. Pode. Ele é um agente que, dependendo como ele tá na tua alimentação, ele pode ser inflamatório. E aí você precisa diminuir, né? Para que diminua essa reação. E a mesma coisa com a criança. Se é mediada por IgE, que é um caso mais grave, ela pode ter mais essas infecções do trato respiratório superior, ela pode ter mais muco sendo produzido, essas manchinhas na pele. E o principal, que é o nosso olhar para a criança, que é o déficit de crescimento. A alergia à proteína do leite da vaca só pode ser diagnosticada em crianças? Não, ela pode ser diagnosticada mais pra frente, mas ela é mais difícil, Pancho, disso acontecer. Mais raro. Mais raro. No caso da mais intolerância à raro. Porque lactose. ela começa a acontecer até ali, nesse sistema imune que ainda está em desenvolvimento. Que ainda tá em formação. E esse Entendi. sistema digestório que está em desenvolvimento. Então isso passa também, porque uma vez que esse sistema for desenvolvido, essa alergia vai passar. Isso. Geralmente, em 50, assim, dados da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Americana trazem que até 1 ano de idade, geralmente 50% das alergias alimentares de APLV se corrigem, tá? Mas se corrigem sozinhas ou tem que ter um acompanhamento para ajudar isso a... Precisa ter um acompanhamento. Vai ter a dieta de Ações. exclusão. E aí, quando inicia a introdução alimentar, é importante ter o gastropediatra e o nutricionista para incluir os alimentos aos poucos, porque daí a gente vai fazendo os testes de provocação oral. Chama TPO. Né? Então tem métrica para isso acontecer, né? Muitas mães às vezes têm medo, pais e mães têm medo de, meu filho é APLV, meu filho não pode leites derivados. Ok. E aí excluem o ovo, o amendoim, a soja, peixes, camarão, porque camarão é mais alergênico também, com medo que também gere essa alergia ou piore a alergia. Né? Ou a criança já tem 2 anos de idade e nunca nem tentou dar para ela um iogurte ou um leite diferente, né? Ou um tipo de queijo diferente, com medo. Então isso não é legal, isso não é adequado. Por quê? Porque com o passar do tempo isso pode não melhora, sabe? Tirar a criança da exclusão ou nem apresentar não é algo interessante. A gente precisa fazer essa apresentação com cautela, com cuidado e com supervisão médica e do nutricionista. E de novo, né, essa dieta não deve ser seguida somente pelo bebê, principalmente quando ele está em fase de amamentação. Ou seja, a mãe também tem que seguir essa dieta, é isso? Isso. Geralmente, num diagnóstico, como eu falei do IgE, né, mediado, o não mediado por IgE, uma das coisas que a gente acaba vendo é mais choro, irritação da criança, né, cólica ela já vai ter, porque ela tá bem nessa fase, até os 3, 4 meses, a criança vai ter cólica, tá maturando o trato digestório. E é onde geralmente a gente diagnostica. Tá? Onde geralmente é diagnosticado. Então ela vai ter, além dessa irritabilidade, cólica, esse choro que é incontínuo, né? Ela às vezes pode estar recusando tanto o peito quanto a mamadeira, porque ela já associa que se ela receber aquilo, ela dói. Vai reagir. Né? Vai reagir. E é comum vômito, diarreia, tá? E outra coisa que é um dos principais diagnósticos, né? Não quer dizer que se tem é APLV. Pode ser várias causas, mas muco nas fezes da criança e sangue nas fezes da criança Pode ser um sinal. relacionados a outros sinais e sintomas, pode sim se suspeitar e precisa se investigar a APLV, né? E às vezes a criança tá ali e já tá com esse APLV, os pais não reparam, porque no início realmente o cocô da criança é diferente, viu? Quem é o nosso ouvinte não tem filhos, o cocô só fica igual ao do adulto depois que inicia a introdução alimentar. Então até os 6 meses, né? O cocô é diferente. Ele tem uma cor amarelo, marca-texto. Ele é líquido. Ele tem pedacinhos, às vezes, no meio, assim, parece umas minhoquinhas e não é vermes, tá? Então, assim, tem uma particularidade, né? E aí, quando começa a aparecer ali um pouquinho de muco ou alguns filamentinhos de sangue um pouquinho mais avermelhados, vivos ou um pouquinho mais escuros, é importante sim. Tem que fazer essa análise, né? Ficar de olho. E aí sim, né, precisa excluir. E aí às vezes a mãe que amamenta sofre um pouquinho. Por quê? Porque a proteína do leite de vaca, ela passa sim pro leite materno. E aí a mãe tem que fazer uma dieta com Isso que eu ia restrição. dizer, porque eu vi muitas mães já, por exemplo, num grupo de amigos que se reúne toda semana para almoçar fora, a mãe leva comida de casa com o seu talher, com o seu recipiente, porque para evitar justamente uma contaminação, vamos dizer assim, né? Porque mesmo que você não coma derivados de leite, comida sem derivado de leite, pode haver uma contaminação cruzada ali, Com né, certeza. nos restaurantes. Isso é muito comum, né? Tipo, quem Muito. manuseia leite vai
manusear a salada e pode contaminar a salada com a proteína do leite. Muito Pode acontecer, né? E para casos mais graves, a contaminação cruzada é sempre um risco, né? Sim, exato. Sempre. A mesma coisa que acontece com o paciente celíaco, né? Exato. Com quem tem essa Exatamente. alergia ao glúten aí. Exatamente. E a gente precisa realmente olhar para isso. Então, não é fácil, porque esse manejo, né? Então, como o Felipe trouxe essa ideia, que ele fala é difícil e às vezes as pessoas não sabem. E é mesmo, porque eu tive que fazer dieta de exclusão de leite. Lógico. E, gente, tu tem que olhar tudo no mercado. Todos os rótulos. Tem molho de tomate que tem traço de leite. Meu Deus. Então, assim, não é só ter leite nos ingredientes. Não é assim, só queijo, leite e requeijão, né? não, Iogurte. não pode conter traços. E aí a contaminação em restaurantes é uma coisa importante de olhar tanto para a mãe que amamenta quanto para a criança quando ela já está na fase de introdução alimentar, né? Então é difícil por isso. Então leite materno exclui dieta da mãe, né? Acho que uma outra coisa importante de trazer bebida vegetal, que é leite de arroz, leite de castanha, leite, não é leite, tá? Isso é uma coisa bem importante para falar. É bebida vegetal. Ela não tem proteína adequada, ela não tem a quantidade de nutrientes. Ela substitui receitas. Ah, vou fazer um estrogonofe, não vou botar o creme de leite, vou botar o creme de castanha. Beleza. Agora, nutricionalmente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendi. Tá? Só E as o pessoas nome, só leva o confundem nome pra isso. tentar substituir, alguma coisa assim. E né? assim, pode ser bem importante, sabe? Porque eu já atendi criança que a mãe colocava leite de soja dentro da mamadeira achando que era a mesma coisa do que o leite de Ai, vaca. meu Deus. E a criança daí fica com menos vitamina D, Claro. vitamina A, cálcio, Desnutrida enfim. de alguma forma, E né? era de alguns. Tudo. Exatamente essa pergunta que eu queria fazer em relação a essa dieta. Que bom que ela já respondeu, então. 7h48 já. Meu Deus, dona rapidão, Gisele. pelo amor de Deus. O déficit nutricional dessas pessoas, como é que se equilibra, né? Pra justamente não... Existe essa falta. Compensar, né? É. Crianças que não são amamentadas no peito têm fórmula infantil específica, que são fórmulas de proteína extensamente hidrolisada ou só de aminoácidos. São fórmulas mais caras, em que a gente vê hoje uma lata de leite e aí, né, de fórmula infantil 1 ou 2, que são essas de fase, né? Se a gente pegar aí vai estar em média de R$70. A gente parte para uma de 130, Meu 240. E se a gente Deus. chegar até as de aminoácido, sim, Pancho, R$370 Isso é tudo uma lata. problema da indústria alimentícia para vender mais. Antes não tinha, ninguém falava em APLV há 40 anos atrás. Pois é, tem Né? muito, são discussões assim, ó. Imagino. Bem importantes da gente fazer. Nesse aspecto eu sou meio conspiracionista, vamos dizer assim. Mas então, daí a gente tem essas também. fórmulas, tá? Mas às vezes a gente precisa olhar porque, ai meu Deus, como é que uma pessoa então vai comprar uma lata de R$370? Pois é. Gente, a gente tem, sim, mas não só em Blumenau, mas em Blumenau nós temos, por exemplo, a farmácia de alto custo, então o médico faz a requisição e vem via estado e via município algumas latas. Muitas vezes precisa se complementar, mas o déficit nutricional é muito importante, porque se não cresce adequadamente nessa fase, não ganha peso, não ganha Vai ter altura, consequências tem na déficit vida inteira. neuronal, né? Então, assim, o olhar é bem importante. Principalmente vitamina D, cálcio, energia, proteína, que são importantes, tá? Maravilha, Camila. 7h50 já, passamos muito do tempo. pra variar. Agradeço muito a presença da Camila aqui, sempre muito gratificante. Por isso que a gente se estende, né? Porque informação não para de vir, informação importante a gente quer passar para vocês. Sugira no 99202-1063 novos temas aí para Camila trazer na semana que vem. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Gi. Obrigada, Pancho. Uma ótima semana a todos os nossos ouvintes, a vocês também. Até mais. Até mais. Isso aí. 7h50, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos com o último bloco do Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento. Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota, pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br.